Meus irmãos e irmãs, nós estamos no 4º domingo da Páscoa, dia em que nós sempre recordamos aquele primeiro dia da semana em que o Senhor ressuscitou. Domingo chamado do Bom Pastor. E o Evangelho de João, capítulo 10, versículos 1 a 10. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós estamos no considerado Domingo do Bom Pastor. Queremos aqui saudar todas as comunidades que são dedicadas a Jesus, Bom Pastor, e a paróquia do Bom Pastor na cidade de Marituba, lá onde o pároco, o Padre Cássio, portanto nós queremos ali poder cumprimentar a sua paróquia. Eu tenho que cumprimentar também as comunidades, a comunidade Bom Pastor, que pertence à paróquia de Cristo Rei, e a paróquia de Jesus Bom Pastor, da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, do Distrito Industrial. Assim como tantas e tantas paróquias e comunidades dedicadas ao Bom Pastor. Por que o Domingo do Bom Pastor? Como nós acabamos de escutar no Evangelho. Jesus, quando ensinava, ele ensinava fazendo também algumas comparações. Ele gostava, por exemplo, de comparar o reino de Deus com elementos da natureza, com semente, com árvore. E também ele quis aqui no Evangelho de hoje poder comparar aquilo que é a sua missão, aquilo que é a sua pessoa como pastor, que era uma atividade pecuária do seu período. Daquele período lá na Palestina, como até hoje também, ainda se cultiva muito as ovelhas para lã, para fazer depois as roupas, os tecidos, para também depois os derivados das ovelhas, o leite, a carne e assim por diante. Então aqui Jesus se compara com uma atividade que é muito interessante. Primeiro, o pastor é aquele que cuida dessas ovelhas. E segue uma coisa muito interessante. O pastor cuida dessas ovelhas, o pastor está atento às ovelhas, muda as ovelhas de um lugar para o outro para que elas possam se alimentar. Quando mudam de um lugar para o outro, aquela ovelha que muitas vezes não consegue andar direito, porque são muitas centenas, muitas vezes a composição do rebanho, então ele carrega nos ombros e leva adiante, ele dá toda a sua vida por aquelas ovelhas, porque é a sua atividade, o seu ganha-pão. Mas aqui Jesus compara o pastor com as ovelhas a partir também da nossa vida em relação a ele. Ele é o pastor e nós somos as ovelhas. Então aqui tem algumas orientações interessantes, como por exemplo, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Esse é o porteiro, eles abrem as ovelhas, escutam a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Mas as ovelhas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Isso é de fato. Quando as ovelhas conhecem a voz do pastor, elas podem estar todas dispersas. Quando ele grita, todas elas vêm ao encontro de onde ele está. Agora, quando é um estranho, pode emitir o mesmo som, pode fazer a mesma coisa, mas as ovelhas não vêm. Isso significa que Jesus é aquele que nos fala, é aquele que realmente se preocupa conosco, aquele que nos chama
para que nós possamos então estar sob a sua proteção. Que o Senhor então nos abençoe e realmente seja para nós esse pastor que cuida da nossa vida. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.